Um bom dia a essa igreja abençoada. Que a graça do Senhor esteja em sua vida, em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom que você está aqui conosco. Um feliz sábado para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. É muito bom estar reunido com a igreja do Senhor, principalmente quando essas nossas reuniões acontecem num dia especial, que é o sábado do Senhor. Esse dia, diferentemente dos outros dias, é um dia que tem uma bênção específica. É um dia que o Senhor olha para ele com muito carinho. É um dia que é dispensado à igreja para que possa recondicionar a sua vida, recarregar as suas baterias, para que possa reorganizar as suas ideias, pensar no Criador, como aquele que é o nosso único autor e consumador da fé. Amém? E logicamente eu tenho viajado por aí, e em cada lugar que eu posso ir, os rostos podem ser diferentes em alguns aspectos. As culturas podem ter alguma mudança, mesmo em regiões nacionais, nós temos algumas divergências culturais, mas quando nós olhamos os nossos queridos e queridas assentados aí nos bancos da igreja do Senhor, a gente percebe que a igreja de Cristo é algo tremendamente linda. Amém? A igreja de Cristo é algo fantástico. A igreja de Cristo é algo que foi chamada, primeiro constituída pelo seu poder e glória. Amém? Pela sua vontade. Chamada pelo seu propósito e logicamente lavada e remida pelo seu sangue, amém? Então é algo distinto, é algo diferente. Quando nós andamos pela cidade, quando nós andamos pelas ruas de qualquer cidade brasileira, eu tenho tido nessas viagens missionárias, tenho tido a oportunidade de conhecer cidades. E a gente percebe algumas cidades em estados de deterioração, outras cidades mais bonitas, mais bem cuidadas. Isso varia muito do momento político de cada cidade. Isso varia muito também da questão educacional de cada povo, a dedicação de cada povo em manter a sua cidade limpa, a dedicação de cada povo em cuidar do seu patrimônio, da sua cidadania. A gente vê isso em cada lugar e os aspectos são diferentes. Há cidades aí do interior desse vasto Brasil que são completamente no terrão, no chão. Então você não encontra naquela cidade asfalto, você não encontra saneamento, você encontra pessoas com muitas doenças, com muita dificuldade, com muita carência, vivendo em situações completamente precárias, com todas as dificuldades que podem ter um ser humano para viver, e você olha para aquela pessoa, você olha para aquele rapaz, para aquela moça, para aquele garoto, para aquela garota, para aquele menino, para aquela menina, e você olha e não vê outra possibilidade para aquela pessoa estar vivendo bem, senão a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? E a gente vê isso em tudo que é canto. E eu digo para vocês, queridos, que poder voltar aqui a essa igreja e estar com vocês essa semana, que para mim tem sido uma semana de bênção estar com vocês, amém? Uma semana de muita alegria, embora a gente tenha algumas notícias ruins de pessoas que têm falecido, têm adoecido, que estão em estado assim, alguns até em estado deprimente, notícias que nos chegam pelos WhatsApp da vida, notícias de queridos nossos, parentes, amigos, irmãos em Cristo, mas a grande verdade é que nós olhamos para cada uma dessas situações e cremos que tudo aquilo que o Senhor Jesus pronunciou na sua palavra é a mais pura verdade, amém? Estar aqui, queridos, estar entre nós, vocês, eu, estarmos juntos em família, unidos no Senhor, é para nós, acima de tudo, um privilégio gigantesco. Esses momentos que nós passamos aqui, sejam no sábado, no domingo, numa quarta-feira, ou em qualquer outro dia da semana, são momentos de muito privilégio, porque às vezes um irmão que você pode olhar no rosto agora, talvez você não o veja daqui mais alguns dias. Então os rostos nessa vida passam e fica-nos apenas a saudade de alguém que a gente ama, a saudade de alguém que a gente tem lembrança, tem em memória algum acontecimento especial, fica a saudade porque esse mundo em que nós vivemos é um mundo perverso. E glórias a Deus, queridos, porque algumas pessoas, inclusive presentes entre nós nessa manhã, estão percebendo isso e estão tomando uma decisão ao lado do Senhor Jesus, amém? Algumas pessoas, queridos, já estarão no próximo sábado, de hoje a 8, já estarão descendo as águas batismais naquele tanque em nome do Senhor Jesus, amém? Pessoas que compreenderam
o convite dessa igreja, compreenderam o convite de Deus, pessoas que vocês têm cuidado, pessoas que vocês têm falado do amor de Cristo, e essas pessoas têm tido essa compreensão, e elas decidiram que o mundo lá fora não presta mais para elas, porque o mundo machuca, o mundo corrói, o mundo destrói, e o mundo é passageiro. E tudo aquilo que é passageiro não está no propósito de Deus. Todas as coisas que são propósito de Deus são eternas, são para sempre, amém? E você, querido, você, querida, nós fomos feitos para sempre. Deus diz na sua palavra que todos os seus filhos foram feitos para sempre. E por isso Ele plantou a eternidade no coração de cada um de nós. É por isso que nós não queremos de maneira alguma morrer. É por isso que, por mais adoecidos que estejamos, queremos a vida, buscamos a vida, porque Deus que nos fez, Deus que nos criou, segundo a sua palavra, propôs vida em nosso coração, amém? E porque Ele propõe vida, nós queremos estar com Ele. E eu quero ler com vocês, queridos, a Bíblia, mas antes eu quero cantar aquele louvor que cantamos todas as noites. Por favor, meu querido, 471, confiei no meu Senhor. Quem que está lá no som hoje? O Cristo está lá? Por favor, amados, 471, confiei no meu Senhor, que é o louvor que nós cantamos todas as noites, cantamos sábado passado, e vamos cantar agora, assentados mesmo como estamos, como vocês estão, vamos cantar esse louvor em nome do Senhor. Cante sentindo que Deus está aqui contigo, amém? Cante com fé, crendo que Ele é o teu Senhor. Confie nele, porque Ele está aqui, e não apenas porque Ele está aqui, porque Ele te ama. Cante sentindo essa paz e essa confiança no seu coração, em nome de Jesus, amém? Pode aumentar, meu amado, por favor, pode encher a igreja de som. Isso, para que todos possam cantar, para que todos possam sentir o louvor uns dos outros e dessas vozes lindas gravadas nesse Senhor, amém? Com todo louvor e entusiasmo, amém? Amém? Você é uma bem-aventurada. Amém. Que coral lindo e abençoado por Deus. Os meus pés me honram. Deus seja louvado. Um sol em mim nascer. Minha vida há de ser. Somente a Ele, nunca a nenhum ser humano. Feche seus olhos em nome do Senhor. Querido e eterno Deus, nós vamos abrir agora a Tua santa palavra, Pai. Que o Senhor possa nos iluminar, tanto no falar quanto no ouvir. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós que aqui estamos. Que o Senhor possa falar a cada coração de queridos Teus que nos visitam nessa manhã. Pessoas que ainda não fazem parte do corpo denominacional dessa igreja, pessoas que ainda não têm seu nome gravado aqui nos livros dessa igreja, mas que com certeza pelo Teu propósito, Pai, e porque já aceitaram o Senhor Jesus em sua vida, já têm os seus nomes gravados nos livros do céu, e nós cremos nisso, Pai. Portanto, confirma esse Seu propósito na vida de cada um desses nossos queridos que conosco se encontram. E quanto à Tua igreja, Pai, que ela possa cada dia crescer em espírito e em verdade,
verdade, para que apenas o teu santo nome seja glorificado na vida dessa igreja, que sairá mundo afora para testemunhar que só o Senhor é Deus. Muito obrigado por essas bênçãos que nós te agradecemos agora, que nós recebemos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Apocalipse capítulo 21 é um texto bastante conhecido, e eu quero ler com vocês, porque esse texto fala de uma esperança maravilhosa. Apocalipse capítulo 21 fala de uma esperança linda em Cristo Jesus, e eu quero compartilhar dessa esperança com vocês. No livro de Apocalipse, um livro que foi confeccionado de maneira dura, né, Belisário, professor Belisário? Quantas vezes assisti, eu nunca esqueço aqui, de uma vez, aí pelos idos de 86, 87 no máximo, eu ainda era jovem, que saudade daquele tempo jovem. A gente vai envelhecendo e o espelho faz questão de nos dizer isso todo dia. O espelho é fantástico para nos avisar algumas coisas. Quando não é o espelho, as nossas dores também nos avisam. E eu lembro muito que o pastor Marquinhos Filho diz assim: você descobre que está velho quando vai amarrar o sapato e pensa assim, o que eu posso fazer enquanto estou aqui embaixo? Porque você aproveita para fazer outra coisa, porque descer não é tão bom para quem já envelheceu. E nós envelhecemos. E eu lembro, e vendo aqui o Belisário, eu lembro que quando eu estava chegando aqui nessa igreja em 1986, eu conhecendo essa igreja linda que me recebeu, como sempre me recebe, glórias a Deus por isso, com tanto carinho. Agora me recebeu com tanto carinho também a minha esposa, que está ali atrás e que tem falado todos os dias comigo de como essa igreja é linda no Senhor, amém? E eu agradeço o carinho porque vocês têm recebido, com que vocês têm recebido a minha esposa. E eu lembro que em 86, chegando aqui nessa igreja, havia naquela época, em 1986, os mais daquela época, para não dizer antigos, vão lembrar disso. Os mais daquela época lembram que houve uma série sobre o Apocalipse aqui na igreja. E nessa série, 4 homens de Deus faziam essa série. Cada quarta-feira, um homem de Deus, desses que eu vou citar agora, fazia a série. A série acontecia às quartas e aos domingos. Então, cada dia desses aí era um. Esses homens eram o irmão Belisário, que está aqui assentado, o irmão Caetano, o irmão Davi e o irmão Claudemir. Esses 4 que eu chamo aí carinhosamente de meus professores, não apenas por essa série, mas por outros momentos em que passamos juntos, em que eu os segurava aí nesse pátio da igreja, pedindo orientações, né, pedindo que eles me dessem um pouco do seu conhecimento, e louvo a Deus porque eles, com tanto carinho, nunca esqueço a paciência da Cristina, com a Nínive no colo, né? A Nínive hoje é uma moça, e a Cristina, com tanta paciência, chegava no portão da igreja, olhava para o Caetano cheio de paciência, cuidando de mim, me ensinando com tanto carinho, e ela pacientemente esperando. E a gente que está com sede do evangelho nem percebe que está sendo um pouco importuno, né? Mas ela pacientemente esperando, com a Nínive no colo, né? E depois eles iam embora. E olha a Nínive, olha a Cristina, aquilo fez muito bem para a minha vida, porque eu jamais os esqueci, amém? Vocês são a família que eu amo de coração, assim como o Beli e sua família também, a gente ama. O Cadinho também é sua família, que eu nunca mais tive notícia, e o Davi, que eu tenho sempre conversado com o Josias, eu sempre tenho contato com o Davi, com a família do Davi, mas não necessariamente com o próprio Davi. Mas é gostoso essa questão da irmandade. Amigos, estar em Cristo é algo fantástico. E eu digo para vocês que naquele período da minha juventude aqui na Brasilândia, quando eu estava ali junto com o Rubinho também, com o Arthur, com o Davizinho, com o Davi, com o Cosme, né, com o Antônio e com tantos outros que faziam parte, o Pedrinho, o Dioclésio, aquela turma que estava sempre com a gente, o Nivaldo, né, que vocês, os mais daquela época, conhecem, lembram, né? Era muito gostoso estar aqui no pátio. A gente saía às vezes para aquelas arrancadas lá no Ibirapuera e saíamos aqui em ônibus. Eu lembro disso com muito
muito carinho, isso marcou minha vida. Às vezes 2 ônibus encostavam aqui e levavam a igreja lá para o Ibirapuera para assistir aquelas arrancadas, o primeiro Projeto Sol com o pastor Bulhão. Quantos lembram disso aqui? Deixa eu ver quantos lembram. Amém, glória a Deus. Olha quanta gente lembra. Quanta gente é uma forma carinhosa de falar, porque só uns 4 ou 5 lembraram, né? Mas tivemos aí, quanta gente para incentivar o povo, né? Mas vocês não pegaram o Projeto Sol, vocês são bem mais novos. Mas houve um Projeto Sol, o primeiro Projeto Sol, Ibirapuera. Nós estávamos lá e eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci, queridos. E quando eu volto hoje, depois de tanto tempo, já voltei outras vezes, mas eu vejo essa igreja aqui reunida, crescendo, e não apenas crescendo, crescente no Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Eu sei que em cada retorno a gente não encontra mais alguém porque já está, quem sabe, em outro bairro, ou então porque já descansou, e muitos têm descansado. Mas olha, queridos, Cristo não nos chamou para uma fé debalde. Cristo não nos chamou para uma fé mentirosa. Jesus não nos chamou para uma fábula. Jesus não nos convidou para uma fantasia. O apóstolo Paulo diz isso com muita propriedade. Se tudo que o Senhor, estou usando minha linguagem, Paulo diz com muita propriedade, não nessa linguagem, mas ele diz assim, olha, se tudo que o Senhor nos ensinou, se tudo que nós aprendemos for mentira, nós somos as mais infelizes das criaturas. E por que somos as mais infelizes? Por que Paulo diz aquilo? Se você observar direitinho, parece algo estranho Paulo falar que somos as mais infelizes se a nossa fé for mentirosa. Por quê? Olha que coisa tremenda. Quando você entende a vida de um cristão, um jovem que se dedica ao Senhor, quando você entende a vida de alguém que segue a Cristo, os princípios de Cristo. Eu lembro que uma vez, há muitos anos, eu fiz uma palestra no Mackenzie. Mackenzie vocês conhecem. E eu fiz uma palestra para alguns jovens lá. Um irmão, na época da igreja presbiteriana, ele me convidou para que eu fizesse uma palestra num salão do Mackenzie. Naquela época, todas as terças-feiras, um grupo de jovens se reunia. Eram jovens faculdades. Eles se reuniam para estudar um tema. E um dia me convidaram para fazer o estudo com esses queridos irmãos e amigos. E eu estava pensando numa coisa tremenda. Uma garota se levantou e disse assim, olha, ser cristão é vantagem em todos os aspectos. Um cristão, ele se cuida melhor, amém? Ele se cuida melhor em todos os sentidos. Um cristão, ele se desvia do mal. Um cristão, dentro das estatísticas, ele tem uma probabilidade muito menor do que as outras pessoas normais, naturais, que não seguem a Cristo, de não ser atingido por uma bala encomendada. Por uma bala perdida até sim, é possível, mas por uma bala encomendada. Um cristão, ele tem uma probabilidade, olha, podemos assegurar 100% de não se envolver, um cristão verdadeiro, de não se envolver com bebidas alcoólicas, com drogas, com facções, com qualquer uma dessas coisas destrutivas que nós vemos por aí. Portanto, queridos, quando a gente olha o que é de fato o cristianismo, a gente percebe que em essência ele é melhor do que qualquer coisa aí fora. Amém? Ele é por excelência melhor do que lá fora. Mas quando Paulo diz que, olha, nós seríamos as mais infelizes das criaturas se tudo que nós cremos for mentira, porque Paulo tinha algo em mente. Paulo tinha algo diferente daquilo que nós podemos compreender. O cristianismo, querido, nos leva à glória celestial. O cristianismo nos leva ao reino de Deus, nos traz ao reino de Deus, porque isso aqui é o reino de Deus, amém? Quando nós encontramos a Cristo, quando nós aceitamos Jesus, nós já adentramos os portais do reino de Deus. E como é que nós podemos compreender isso? É muito simples. Existem 3 reinos no mundo espiritual: o reino do pecado, o reino da graça e o reino da glória. 2 desses reinos pertencem a Deus, um desses reinos pertence ao diabo. O reino do pecado é de Satanás, o reino do pecado, da destruição, da morte, é do diabo. A Bíblia diz que o pecado, por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Portanto, esse reino tem um príncipe, esse reino tem um principado. A Bíblia apresenta o príncipe do pecado como sendo Satanás. E Jesus, falando dele, certa vez conversando com alguém, com os discípulos, ele falou, aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim, amém? Jesus disse assim, o príncipe deste mundo não tem nada em mim, porque Jesus estava completamente livre do pecado. Agora,
Quando você aceita Jesus, e algumas pessoas essa semana têm tomado a decisão. Ontem, pela graça de Deus, mais uma pessoa entregou seu coração a Jesus para batizar-se no próximo sábado, amém? Pessoas têm encontrado Cristo, pessoas têm sentido Jesus falar ao seu coração. Quando Jesus recebe alguém no seu reino, Ele não pode imediatamente levá-lo para o reino da glória. Então Jesus Cristo convida alguém para um outro reino, mas que também pertence a Ele, o reino da graça. Então quando nós estamos sem Cristo, estamos no pecado, no reino do pecado. Aí quando nós aceitamos a Jesus, nós entramos para o reino da graça. Quem dera, que bom seria se a gente aceitasse Jesus e já fosse imediatamente para a glória. Mas não podemos. Mas Cristo, queridos, Ele nos deu uma reserva espiritual para o reino da graça, amém? Além de cuidar de nós nesse reino, olha que coisa linda Ele diz. Ele diz assim: Senhor, eu te rogo, eu te peço, eu te imploro, falando com seu Pai, que não os tire do mundo. Eles vão viver no reino da graça, mas vão viver ainda aqui no mundo. Que não os tire do mundo, mas que os livre do quê? Que livre do quê? Do mal. Olha que coisa linda. Cristo fez essa oração por mim e por você. Então quando você aceita o Senhor Jesus, você é batizado naquelas águas ali no tanque. Você continua aqui na terra, você continua vendo o que você sempre viu, você vai continuar sentindo dores, você vai continuar sendo machucado em algumas situações da vida, você vai continuar trabalhando onde você trabalha, você vai continuar estudando, você vai continuar vivendo, andando e vindo. Você batiza aqui, por exemplo, num domingo, segunda-feira você vai para o mesmo ponto de ônibus, se não tem carro, se não tem um automóvel, se não tem um meio de transporte, locomoção, você vai para o mesmo ponto, esperar o mesmo ônibus, encontrar as mesmas pessoas, mesmo estando batizado no Senhor. Não é porque nós somos batizados que na segunda-feira aparece uma carruagem de fogo como aquela que levou Elias e vai te levar para o trabalho. Você vai no mesmo ônibus. Que pena, né, minha amada? Vai no mesmo ônibus. Mas olha que coisa tremenda, porque você tem a Jesus agora, você vai no mesmo ônibus, mas Deus agora propõe para você algo diferente. Talvez aquele seu vizinho de banco de coletivo, de ônibus, talvez aquele seu vizinho de banco que sempre conversa contigo, que sempre discute algumas coisas naturais dessa vida, agora possa ouvir de você algo diferente, algo acerca do seu batismo. Uma vez uma garota entrou no ônibus numa segunda-feira, depois de ter sido batizada num domingo. Ela sentou-se e uma moça, colega de firma, não necessariamente de setor, mas colega de firma, que pegavam o ônibus juntos, desciam juntos, até a portaria da empresa estavam juntas, depois se separavam e só viam no final do dia. Às vezes nem se viam no final do dia, mas na entrada sempre se viam, sempre iam no mesmo ônibus. Aí um dia, aquela nossa irmã querida se batizou no domingo, foi batizada no domingo e na segunda pegou o mesmo ônibus. Assentou-se com sua amiga e a amiga olhou para ela, deu um sorriso e disse assim: fulana, que coisa linda, os seus olhos estão brilhando, amém? O seu rosto está diferente, você está alegre, você está feliz, o que houve? Aí fez aquela perguntinha brincalhona, que muita gente faz: o que houve? Ganhou na Sena? Ganhou na Mega Sena, na Loto? Desses jogos que tem por aí? Ganhou? Ela disse: não, ganhei algo muito maior. Eu ganhei a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Eu ganhei a vida no Senhor. Vida eterna em Cristo, que vida? E aquela amiga dela começou a entreter com ela um diálogo acerca daquilo. Sabe que coisa tremenda aconteceu? Naquela empresa, naqueles dois setores, tanto ela quanto a amiga não trabalhavam ao sábado. E sabe o que acontece? Ela então convida a sua amiga para que no próximo sábado fosse conhecer a sua igreja. A sua amiga foi, elas chegaram à igreja, a sua amiga sentou, assistiu tudo, ficou maravilhada com tudo que viu e disse assim: olha, fulana, eu também quero isso que você tem, amém? Queridos, que coisa diferente. É por isso que Jesus não leva o seu povo, é por isso que Jesus não leva a sua igreja imediatamente após o batismo para a glória, porque se levasse, não teria quem pregar. E Deus quer que nós preguemos, amém? Deus quer que nós anunciemos, Deus quer que nós falemos do seu amor, Deus quer que a gente saia por aí e mostre para o nosso pai, para a nossa mãe, que alguma coisa mudou, que algo está diferente, que nossa vida é outra. Deus quer, porque Ele tem um plano maravilhoso. Agora,
Se nós formos fiéis a esse maravilhoso plano de Deus no reino espiritual da graça, e o reino espiritual da graça é maravilhoso, é glorioso. Se nós formos fiéis a Deus desse reino espiritual, aí sim, quando Jesus voltar, e amados, podem acreditar, esse dia está chegando. Quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Eu e você vamos subir para a glória celestial. Amém? Que coisa linda! Aí adentraremos um outro reino. Aí estaremos em outro lugar. Aí veremos que de fato valeu a pena. Abraão, falando desse reino, diz claramente, Hebreus, o apóstolo Paulo falando sobre Abraão, diz claramente que ele aguardava uma cidade cujos fundamentos não foram feitos por mãos humanas, uma cidade diferente. Abraão viveu peregrino, um homem milionário, que saiu do meio da sua parentela. Vocês terem ideia, Abraão tinha na sua casa mais de 1000 funcionários, e Abraão deixa tudo aquilo e vai pela fé, seguindo a um chamado do Senhor Jesus, amém? Ele sai por aquele chamado, e ele vai sem saber para onde, por uma terra que o Senhor prometeu, mas ele tinha em mente, não necessariamente a Canaã terrestre, não necessariamente a próxima cidade onde habitaria. Viveu, queridos, um homem milionário, depois de velho, viveu muitos anos em tendas, tendo uma mansão que deixou para trás, mas ele foi porque queria seguir ao Senhor, amém? A grande recompensa de Abraão, uma cidade onde um dia ele adentrará esses portais. Um dia você chegará no céu e você vai olhar para Abraão, e você vai ver Abraão, e você vai perguntar para ele como foi aquela atitude, e ele vai dizer que valeu muito a pena. Todos nós, na eternidade, saberemos o quanto valeu a pena. E quando a gente lê o livro de Apocalipse, no capítulo 21, olha que coisa linda, esses 2 versículos. Eu quero ler com vocês esses 2 versículos iniciais. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João vê um céu, João vê uma terra. Não é o céu que ele está acostumado a ver. Deus desce ali naquelas pedras da ilha de Patmos. Deus mostra para ele um telão, abre um ecrã para ele, e João contempla ali um novo céu, uma nova terra, um céu diferente, uma terra diferente, uma terra transformada, uma terra sem dor, sem mágoa, sem rancor, sem ódio, uma terra sem nações divididas, sem famílias alquebradas, uma terra sem doença, uma terra sem miséria, sem corrupção. Eu estava andando essa semana com a Lucinha aqui nas ruas de São Paulo, e fiz questão de mostrar para ela algo que ela conhece só da TV, conhecia só da TV. Eu disse: hoje você vai conhecer a Cracolândia. Cracolândia não é algo aqui de São Paulo apenas, mas não, tá, gente? Vocês podem ter certeza que não é mais privilégio de paulistano. Cracolândia já é uma coisa de Brasil. Todos os estados têm cidades grandes, não necessariamente como São Paulo, mas tem cidades grandes. A nossa cidade, a terra da minha esposa, onde eu moro com ela lá, tem mais de 3 milhões de habitantes, portanto é uma cidade grande. São quase 3 milhões e 800, quase 4 milhões de habitantes. É uma cidade muito grande também, não comparada a São Paulo, logicamente, mas também tem as suas cracolândias. Lá também tem drogas, lá também tem vício, lá também tem dependência, lá também tem pessoas alienadas, lá também tem maldade, tem corrupção, lá também tem dor, tem tristeza, porque o mundo é assim. Às vezes a gente pensa que só São Paulo e Rio de Janeiro tem essas coisas, mas o mundo inteiro tem. Você vai para o maior país do mundo, onde tudo é bom, onde tudo é belo, tudo é bom, tudo é belo, às vezes em algumas áreas, mas quando você vai na área do pecado, ele também está lá. E pode ter certeza, embora assistência médica, a Nínive teve esses dias na Alemanha, embora a assistência médica na Alemanha, em relação ao povo geral, seja diferente da nossa, a mesma doença que atinge um brasileiro atinge um alemão. Embora a assistência e os cuidados médicos sejam diferentes, e em muitos casos melhores, eu estou falando em termos de população geral, porque aqui no Brasil também tem muito bom cuidado para quem tem dinheiro. Embora sejam diferentes, sabe o que acontece? Lá também as pessoas morrem. Porque a morte passou a todos os homens. Não está escrito na Bíblia que a morte passou a todos os brasileiros. A Bíblia diz que a morte passou a quantos homens? Todos. Portanto, se você nasce nos Estados Unidos ou se vive lá, lá também a morte chega. E a morte, queridos, é a situação mais democrática desse mundo.
Não existe nada mais democrático do que a morte. Pra vocês terem ideia, a salvação é democrática, mas ela é seletiva. A morte é democrática e não tem seleção nenhuma. A salvação é ofertada a tantos quantos queiram. A salvação é para todos, amém? Jesus oferece para todos. Quem quiser, aceita e é salvo. Glória a Deus, amém? A salvação é para todos. Mas olha só, ela é seletiva. Então, se eu quero a salvação, eu aceito a salvação e tenho que, pelo poder de Deus, que sem Ele não podemos fazer nada, pelo poder de Deus, pagar um preço. Isso é salvação. Jesus falou com muita propriedade: aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a quem? A si mesmo. Depois você faz o quê? Toma a tua cruz. Então, siga-me. Há um preço. Por mais que a salvação seja de graça e seja democraticamente ofertada a todos, ela é seletiva. Então ela escolhe aquele, porque um dia a Bíblia fala claramente, olha só, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então a escolha é seletiva. A morte não. A morte é uma herança genética do pecado que todos têm. Você pode amar a Jesus ou não gostar, não suportar e até odiar Jesus. Você não deixa de morrer porque ama ou deixa de amar o Senhor. Não deixa. Todos nós morremos. Todos nós envelhecemos. E quando a Bíblia manda, queridos, e o apóstolo Paulo é muito próprio nisso, quando a Bíblia manda que nós olhemos para nós mesmos, esqueçamos os pecados alheios, é justamente porque Deus está nos chamando a atenção para que nós temos que consagrar nossa vida e orar pela vida dos outros, e não ficar apontando o pecado alheio. Há pessoas que ficam o tempo inteiro vigiando os irmãos, vigiando a igreja, vigiando o mundo, vigiando as pessoas, porque querem estar com o seu julgamento determinando quem vai ou quem não vai para o céu. E Paulo diz com muita propriedade: cada um examine-se a quem? A si mesmo. Sabe, eu tenho visitado muitos lares. E vou te contar uma coisa, eu já entrei em casas pobres. A minha, por exemplo, para falar em casa pobre, eu entro numa todo dia que é a minha. A minha é uma casa pobre de Maré Desci. Eu entro todo dia numa casa pobre. Mas já entrei em casas muito mais pobres que a minha. E vou dizer para você uma coisa, já entrei em casas que não encontrei fogão lá. Tem casas assim. Talvez para vocês seja um espanto, mas existem casas nesse país que alguém lá não tem fogão. Existem casas nesse país sem geladeira. Sabiam disso? Tem casa. Talvez porque você possa, quem sabe, ter duas na sua casa, nem acredita que tem alguém nesse mundo que não tem uma geladeira. Mas há casas que não tem geladeira. Então eu já entrei, vocês também já entraram em algumas situações, nas piores num sentido, sabe, não quero dizer que é o local ruim. Piores no sentido de pobreza. Exatamente, minha amada, muito obrigado. No sentido da pobreza, não porque as pessoas lá não prestam. Já entrei nos lugares mais empobrecidos desse país. E tem lugares piores ainda que o Brasil. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Por mais que eu tenha entrado numa casa e não tenha visto alguma coisa, uma TV que não tem, um computador que não está lá, uma geladeira, um fogão que não está lá, sabe o que eu encontro em todas as casas? Eu nunca entrei numa casa que não tivesse um espelho. Nunca. Pode ser desse tamanho, pode ser um pedacinho quebrado, mas em todas as casas que eu entrei até hoje, todas elas têm espelho. Amém? E o espelho é algo tremendo, Belisário. O espelho é lindo. Sabe por quê? Porque o espelho é verdadeiro. Você vai, se arruma e vai lá no espelho. E o espelho diz cada coisa para nós. Às vezes é até cruel, né? Perverso. Aquela historinha lá do passado, quando a gente era criança, espelho, espelho meu, aquilo a gente vê todo dia. O tempo inteiro ele está nos dizendo alguma coisa sem falar uma palavra. E o espelho nos anuncia. Por isso, quando Paulo diz, cada um examine-se a si mesmo, queridos, devemos olhar para nós. Eu tenho que olhar para mim. A gente tem que olhar para si mesmo no sentido não de salvação própria, de justificação pelas obras próprias ou pelas próprias obras, mas olhar para nós mesmos no sentido de entender que nós carecemos do Senhor. Amém? Quanto mais próximo alguém está de Jesus, mais ele ama o semelhante. Quando mais próximo alguém está de Jesus, mais ele se vê indigno da salvação em Cristo. Quanto mais próximo está do Senhor Jesus, mais ele olha para o outro como potencial ao céu e ele em condição de risco. Quando você vê alguém invertendo essa ordem, se achando lá em cima e o outro lá embaixo,
se achando sempre o melhor, o bonzão, ou a boa zona, pode ter certeza, algum problema espiritual com essa pessoa. João estava numa ilha, aprisionado, sofrendo, e eu quero concluir com isso aqui. E João, olhando naquela ilha, aprisionado, em sofrimento, em dor, em angústia, ele tinha uma saudade tremenda da igreja. Amados, vai chegar um dia que essa igreja vai ser duramente perseguida. Esse dia está chegando. E quando essa igreja for perseguida, essas comunicações que vocês têm não valerão mais de nada, a não ser para nos indicar onde estamos, para indicar para eles onde nós estamos. Então essa comunicação fácil que está hoje, que num clique você se conecta ao mundo, essa conexão vai toda para o lixo em relação ao que você poderá usar. Então você vai estar, quem sabe, numa caverna, quem sabe num penhasco de monte, escondido em algum lugar, quem sabe algum buraco de metrô, guardado ali dentro daquele buraco, clamando a Deus por misericórdia, orando dia e noite, e com amor que jamais sentiu pela igreja. Que saudade do irmão fulano. Se pudesse voltar no tempo e dizer assim: meu pai, eu briguei tanto com esse irmão, eu briguei tanto com essa irmã. Se eu pudesse voltar no tempo, eu viveria abraçadinho com ele. Por isso que o nosso brado de vitória, quando Jesus voltar, que a gente reencontrar os irmãos, reencontrar a igreja, reencontrar aqueles que já se foram, que já dormem no pó, vai ser uma festa tremenda. Por isso que os cemitérios desse mundo serão um lugar de maior festa, um lugar onde se acumula tristeza após tristeza. O tempo inteiro, cemitério é lugar de tristeza. Mas na volta de Cristo vai ser um lugar de alegria. Amém? Vai ser um lugar de festa. E você pode pensar assim: mas irmão, no cemitério também tem muita gente perdida. Tem, mas os perdidos não vão se levantar com os salvos. Eles têm o seu momento. Portanto, na primeira ressurreição, só salvos, só festa. Amém? Então não tem negócio de divisão. Deus não vai ressuscitar salvo e perdido na primeira ressurreição. Salvo e 1000 anos depois, apenas 1000 anos depois, os perdidos. Vai haver festa no cemitério. Uma festa de uma igreja que vibra, uma igreja que ora, uma igreja que canta, uma igreja que crê, uma igreja que aguardou e agora diz assim: nós subiremos com Jesus, amém? Uma igreja que sai animada da terra. E João, queridos, estava na ilha de Patmos, enclausurado, preso, não podia sair dali para nada, tinha como sua maior cadeia, seu maior cárcere, o próprio mar. E ele diz com muita propriedade para aquelas águas revoltas de Patmos, que até hoje são assim. João diz assim: e o mar já não existe. Quem era o mar para João? Era um opressor. O mar era algo que separava a ilha do continente, separava João da igreja, separava João dos seus queridos. Ele olha para lá e não pode ir por causa do mar. Já é um ser idoso, já é um homem que não pode dar braçadas, que não pode atravessar longa jornada marítima. João pensava assim: que bom, quem dera que eu não tivesse acorrentado. Em alguns momentos ele não estava acorrentado. Que bom que eu pudesse andar, que fosse continente, eu me arrastaria, quem sabe levaria 2 meses viajando, 3 meses, e chegava ao quebrado, mas chegava até a igreja. Mas quando ele olhava o mar, ele via que o mar era um empecilho que ele não podia transpor. Ele diz com muita propriedade: o mar já não existe. No versículo 2 ele diz assim, olha que conforto lindo. Ele fala: vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. João vê uma santa cidade. Qual era a maior saudade de João? A saudade de Jerusalém, a saudade da igreja, a saudade das palavras de Cristo. Olha, fiquem em Jerusalém. Ele tinha muita saudade de tudo isso. Ele tinha vontade de ver a igreja. Ele tinha saudade dos irmãos. Ele queria reencontrar os seus queridos. E ele diz: olha, Jerusalém está lá. Mas Deus mostra para ele uma Jerusalém diferente, uma cidade completamente adornada em ouro. Ele vê os portais daquela cidade. João faz um registro histórico e arquitetônico da maior e mais gloriosa cidade de todo o universo, amém? Essa cidade, queridos, que quando essa igreja sair perseguida por esse mundo afora, quando sair as leis que prejudicam essa igreja, as leis que exaltam o domingo e que pisam no sábado, as leis de perseguição, inclusive de morte, quando sair essas leis, é dessa cidade que nós veremos a glória de Cristo se manifestar, amém? Os portais se abrirão. É dessa cidade que Estevão viu Cristo sentado no seu trono. E quando perguntaram para Estevão: por que você não renuncia? Ele olhou para cima e disse assim: eis que eu vejo o céu aberto.
eu vejo o trono de Deus e o Filho de Deus assentado ao seu lado, amém? Eu vejo o Filho de Deus assentado à direita da majestade. É nessa cidade que o nosso Senhor Jesus está preparando um lugar. É dessa cidade que Ele falou quando disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Essa cidade linda, meus amados, essa cidade gloriosa, essa cidade de fundamentos de ouro, essa cidade que não acaba de tão grande que é. São 600 quilômetros de cada lado. 600 quilômetros, queridos. É uma extensão tremenda. Essa cidade gigantesca, essa cidade onde estão já os 24 anciãos, essa cidade onde Enoque passeia, essa cidade onde já estão Elias e Moisés, essa cidade onde estão bilhões de anjos, essa cidade onde está o trono de Deus, essa gloriosa cidade, essa cidade tem você como um cidadão em potencial, amém? Quando Jesus voltar, você não vai precisar de nenhum visto ou carimbo no seu passaporte, porque quando você aceitou Jesus, quando você desceu as águas batismais naquele tanque, você estava assinando a sua cidadania celestial, amém? Nós somos de São Paulo, vocês que aqui estão, somos aqui de São Paulo, estamos aqui em São Paulo, somos cidadãos brasileiros, mas todos nós temos dupla cidadania. A sua cidadania é uma cidadania brasileira, mas você também é cidadão das mansões celestiais, amém? De um lugar lindo, de um lugar maravilhoso. João vê essa cidade santa descendo, e essa cidade santa descerá, queridos, depois dos 1000 anos, quando Jesus tocará os pés no Monte das Oliveiras. O monte se fenderá, o monte se abrirá, e a cidade será implantada aqui. E todas as nações que serviram ao Senhor andarão por toda a eternidade dentro dessa cidade, amém? A Tainá vai cantar no louvor agora. E eu quero que você, aí onde está, você ore ao Senhor. Eu quero que você diga: Senhor, eu preciso estar nessa cidade. Eu quero que você sinta esse desejo. Eu quero que você diga: Senhor, eu sei que tenho vivido nesse mundo, eu sei que há coisas bonitas aqui, mas eu quero estar no céu. Numa cidade onde não haverá mais Cracolândia, onde não haverá mais pessoas adoecidas, onde não haverá mais alienados. O versículo 4 diz aí: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas estão passadas. Passou tudo, queridos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Ouçamos esse louvor e depois eu quero orar com vocês, pedindo que Deus continue abençoando sua vida em nome do Senhor. Obrigado, Tainá, que Deus te abençoe em nome do Senhor. Só lembrando aos queridos irmãos e irmãs, a todos nós que aqui estamos, que hoje à noite às 7h30 estamos mais uma vez reunidos em nome do Senhor, amém? Sua presença é indispensável, esse convite é do Espírito Santo de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Oremos. Querido e eterno Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai amado, prepara o nosso coração para que nós vivamos aqui nesse mundo, vivamos aqui nessa terra, mas com os pensamentos voltados ao céu. Que o Senhor, quando voltar, e nós cremos que isso logo acontecerá, que o Senhor possa nos levar para o céu, e o Senhor também nos leve a nossa família, o Senhor leve também aqueles nossos queridos, e o Senhor possa estar conosco para todo sempre. Queremos, Pai, isso, e é por isso que nós vivemos aqui com essa igreja, nessa igreja, vivemos o Teu Evangelho, para que vivamos aqui, ainda que passemos percalços, dores e aflições nessa vida, nós queremos um dia estar contigo nas mansões celestiais. Nos acompanha agora, Pai, aos nossos lares, que cheguemos bem a nossa casa, e que ao chegar à nossa casa tudo esteja bem com o nosso lar e com a nossa família, e logo mais à noite nos traz para mais uma vez glorificar o Teu santo nome. Pedimos essas bênçãos, crendo que já as recebemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.